Salve, salve, Legião X, mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Bonner e estamos aqui no nosso maravilhoso... Opa! Antes de apresentar o programa, eu não posso me furtar de não chamar uma das lendas vivas aqui. Vou chamar para fazer essa aula comigo meu grande irmão Gabriel Feitosa. Aparece, por favor! Tamo junto, moleque! Tamo junto. Que isso? Garoto! Lenda! Tamo junto, galera. É sempre uma satisfação, obrigado pelo convite. Tamo junto. A felicidade aí, né, ser convidado novamente para esse grande quadro. Não me lembro a última vez que fiz parte dele, talvez há 2 anos, não lembro. Não por falta de vontade, mas sempre tem um grande time aqui para trazer atualidade a vocês. Que bom, né? Nunca falta gente de peso aí pra gente contribuir com a atualidade. E hoje trazendo um tema que, enfim, a gente não poderia deixar de comentar, né? De fato, é um tema que entristece a história recente brasileira, é o apagão no Amapá. É isso, Zé? Com certeza, né? Na verdade, não só entristece a gente, como aí traz à tona um dos grandes problemas, né, estruturais do Brasil, que é essa grande carência energética, né, Gabriel? Infelizmente. Infelizmente, né? A gente aqui precisa lembrar, galera, que quando se fala de energia, a gente está falando de produção e distribuição, né? Não se pode ficar somente preso à lógica da produção. Muitos alunos ficam, que o Brasil não produz energia, falta energia, por que o Brasil não é assim? Temos energia, mas falta a lógica da distribuição também, né, Gabriel? Exatamente. É um problema que, na verdade, a gente já analisou aqui em várias aulas, né, anteriores. É um problema, na verdade, que a gente já fez em vídeos lá do início do Projeto X, né? Sobre os gargalos da economia brasileira, essas dificuldades que a gente tem em desenvolver logística, transporte, dificuldades tributárias, dificuldades mesmo de você conseguir organizar a nossa economia, já que é um grande desafio, se trata de um território muito grande, várias realidades climáticas, né, geológicas distintas no território, então realmente o Brasil vem enfrentando dificuldade nessa questão desde que o Brasil é Brasil. Né? Desde que o Brasil é Brasil e desde que essa aula existe, eu sempre começo da mesma maneira, diferenciando energia de energia elétrica, tá, galera? Pois é. Energia é toda e qualquer força que põe um corpo em movimento, a realizar trabalho. Isso, agora eu me senti humilhado. Tu viu, né? E energia elétrica representa a energia que chega até a nossa tomada. Obviamente, de forma bem mais simples aqui, para ficar fácil, né, Gabriel? Também é muito importante lembrarmos que a matriz energética do Brasil é o petróleo e seus derivados. Mas quando a gente fala de matriz de energia elétrica no Brasil, 68% da nossa matriz elétrica é de hidrelétrica. Isso é bom? Isso é ótimo, porque o Brasil tem o seu território com predomínio de planaltos e é um país que chove muito. Então, tem muita água, tem muita queda, né, Gabriel? Tem muita energia elétrica. Ou seja, isso não falta aqui, ainda bem, né? Só que a gente nota que o problema aqui é um pouco mais embaixo, né, Gabriel? É complicado, porque a gente está falando de uma região norte, né, galera? Amapá. A gente tem aqui no Rio de Janeiro, né? A gente está gravando essa aula no Rio de Janeiro, como cariocas aqui. Existe essa visão mitológica do norte como território amazônico, né? Território sem civilização, né? Uma visão preconceituosa, sempre aquela piadinha do Acre que a gente não aguenta mais ouvir, né? Para falar do território de Rondônia, do Amazonas, como se fossem regiões, né, que ficam aí na beira da selva apenas. Mas não, são regiões economicamente fundamentais para o Brasil, né, e que desde os anos 50 e 60 já vão sendo exploradas na lógica da mineração, na lógica da energia, pelos governos de Getúlio e pelo governo militar também. E isso oferece, claro, para o Brasil um baita potencial econômico. Então a gente não pode jogar o norte simplesmente como selva. Uma região econômica fundamental, né? Perfeito. Inclusive, para falarmos do Amapá, né, um dos estados aí que fazem parte da região norte, a gente trouxe para vocês alguns dados básicos, né, galera? Até para a gente não cometer essas gafes ou então essas estupidez, né, que são faladas aí, de que o estado do Acre não existe, tem dinossauro, etc. E na verdade a gente sabe que é uma área que, como o Gabriel está colocando, historicamente foi muito importante para a nossa economia e na atualidade vem mostrando um potencial absurdo, né, e muito promissor. Então apresentamos aqui a área do Amapá com 142 quilômetros quadrados,
Ou seja, se a gente pega estados... 142 mil, né? Desculpa. Isso. 142 mil quilômetros quadrados. Se você pega estados como Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, o próprio Rio e Espírito Santo, são estados que são bem menores do que o estado do Amapá. Então, só para você ter uma comparação, né? Obviamente, a região norte ela é marcada por estados grandes, né? Nós temos os dois maiores, o estado do Amazonas e o estado do Pará, sim, mas o estado do Amapá ele não é um estado pequeno, né? A gente poderia botar Pernambuco aqui e outros estados como Ceará e Piauí, que são estados menores do que o Amapá. A população é de 860 mil habitantes. Aí a gente vê algo realmente preocupante, né, Gabriel? A gente está acostumado a ter esse número de habitantes em algumas cidades aqui do sudeste brasileiro, cidades do interior. Se eu não me engano, a cidade de São José dos Campos, que é considerado interior de São Paulo, tem 760 mil habitantes. Então, assim, uma cidade do interior de São Paulo tem quase a população de um estado todo, né? Então, acho que nisso a gente já pode ter algo aqui importante, né? Sim, isso já denota todo um processo histórico, né, de uma dificuldade de ocupação do norte. Vamos lembrar, né, disso. A gente tem dois grandes esforços de ocupação do norte. Primeiro, no período colonial, sobretudo pela atuação da Companhia de Jesus, ali na busca pelas drogas do sertão, mas que não é uma ocupação assim efetiva do território, é uma ocupação ali muito tímida. E um segundo grande esforço na Primeira República, sobretudo ali com os presidentes, né, o Epitácio Pessoa, o Arthur Bernardes, o Washington Luiz. E o próprio Washington Luiz, né, vai dizer que a gente precisa interligar o país por estradas, especialmente na direção norte, interiorizando ali o contato com a Amazônia. Mas são processos de dificuldade, né, Zé? Porque a questão climática não ajuda, a própria floresta amazônica é muito densa, né? Para você começar a trazer população para esse interior, você precisa, na verdade, investir nesse interior. E é aí que mora o problema, né? É verdade. E notar aqui, né, Gabriel, que o presidente brasileiro fala besteira, então, há muito tempo, né? A gente nota realmente que o Amapá ele não teve uma grande vocação dentro dos ciclos econômicos que foram implementados pelo Brasil. Só para lembrarmos rapidamente, né? O Nordeste teve o grande start, né, Gabriel? E a gravidade econômica do Sudeste fez com que a região Norte ela fosse deixada para depois. Sim. É legal a gente falar aqui, né? Juntamente com a economia, a gente nota que o PIB do Amapá ele gira em torno de 16 mil bilhões, né? Ou seja, é um PIB muito baixo, representa a 25ª PIB entre os estados, ou seja, nós temos 27 estados, né? Isso aqui fica em 25º, então realmente a gente nota que é um estado pobre. Acho que esses dois últimos dados aqui, uma população muito pequena e um PIB muito baixo, explica por que o Estado, a federação, levou tanto tempo, né, para dar uma resposta definitiva, né, Gabriel? Ou seja, se não tem muitas pessoas e a economia não é tão aquecida, fica em segundo plano, mostrando, na verdade, que o Estado ele tem as suas prioridades, né? E talvez a bandeira econômica ela seja a principal, né? Sim, a questão aqui da década de 70 para cá, né, Zé, a gente vai perceber investimentos mais contundentes, tanto que as hidrelétricas aqui, que a gente estava comentando antes da aula, né, grande parte delas foram construídas exatamente durante a ditadura. Né? A ditadura, claro, a gente não está aqui para defender esse governo, a gente não partilha de uma defesa dele, se você partilha aí é uma opinião sua, mas do ponto de vista econômico, a gente tem que fazer uma análise aqui, né, séria. A ditadura foi importante economicamente para o país, fundamental, com o seu plano energético. E aí você pega lá Itaipu, usinas de Tucuruí, as grandes usinas, inclusive essa aqui também, né, a de Coaraci Nunes, que fica no Amapá, né, são exatamente ali dos governos Médici, Geisel e Figueiredo. São os três últimos, né, presidentes militares. Então, a gente só vai perceber um olhar mais atento para aquela região do ponto de vista econômico, né, não do ponto de vista social, do ponto de vista econômico dos anos 70 para cá. E aquela disparidade que a ditadura nos trouxe, né, um grande aumento do PIB, mas um retrocesso do IDH. E aí a gente vem pegando um pouco dessa herança até hoje. Perfeito. A gente pode estar aqui destacando, né, o projeto regional que foi voltado para a região norte, a SUDAM, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que era uma correspondente da SUDECO, da SUDESUL, né, ou seja, do Centro-Oeste e do Sul, que foram inspiradas na SUDENE, né, que é a Superintendência
de Desenvolvimento do Nordeste, que foi implementada pelo JK, inspirada aí no grande clássico do Josué Castro, Geografia da Fome. A Sudan, Gabriel, ela vai ser esse projeto que vai dar investimentos precisos, Isso. só que na região norte foram investimentos horríveis, né? A gente teve algumas hidrelétricas que foram até mesmo acusadas de acidente ambiental. Complicado. Essa aqui, de Coaraci Nunes, ela é uma hidrelétrica que fica localizada bem ao norte, é uma hidrelétrica de Foz, de final do rio Araguari, só que só para a gente botar níveis comparativos, né, Gabriel? A potência dela é de 78 megawatts. Se eu for pegar a maior hidrelétrica nossa, que é Itaipu, a potência dela é de 14 mil megawatts. Eu vou repetir porque você pode ficar com dúvida, porque realmente a gente aqui erra, tá? Eu até errei aqui a área. A potência dela é de 78 megawatts. Itaipu, aí você vai fazer, pô Zé, mas você está comparando a top 1 nossa. Sim, eu estou comparando, né? Então tem que partir de uma lógica. A nossa maior tem 14 mil megawatts. Ela é responsável por todo o fornecimento do Centro-Sul. Então a gente nota que uma hidrelétrica de Foz, ela tem que ter um potencial alto. Todas as outras têm. Por que essa aqui não tem? Porque foi mal feita, né? Isso já é um dos problemas. E além disso, né, Gabriel, a gente nota que pelo processo histórico das empresas que gerenciavam energia no Amapá, a gente tem aí grandes problemas, né? Pois é. Quando a gente comenta aqui esse processo de energético da ditadura, né, ele sofre uma mudança administrativa, sobretudo na redemocratização, quando você tem ali, né, Collor, né, posteriormente Fernando Henrique, nesse projeto neoliberal brasileiro, né, nessa guinada neoliberal brasileira, ele pegando muita referência no consenso de Washington, no Chicago Boys, aí naquela escola monetarista de uma economia ali que se funda no final dos anos 80, e o Brasil vai pegar referências no seu projeto de privatizações. Isso é assunto muito comum em provas. A gente tem até questões recentes aqui de São Paulo e na UERJ também gosta de trabalhar isso, da década de 90 como uma década, digamos assim, do raio privatizador, né, como o pessoal brinca na internet. Né? O Chile vai encabeçar esse projeto na América Latina, isso também já foi gabarito direto em concursos, né? E vai passar por uma reforma política agora para rever essas privatizações, né, agora de acordo com a nova constituinte chilena. E o Brasil entrou nessa onda, estabelecendo uma série de processos onde as administrações privadas se colocaram sobre essas empresas. E a gente tem esse histórico, galera, que é aí que mora a grande polêmica que hoje está pairando ali na questão do Amapá, da Isolux, que era ali até então uma empresa de capital espanhol, uma empresa espanhola, que estava ali administrando a distribuição de energia dessa e de outras hidrelétricas na região norte, na região do Amapá, em 2008 e 2020. Galera, a concessão seria de 30 anos na Isolux. Então a gente está falando aqui, ó, o governo Lula ainda, essa concessão, né, que a gente sabe que era Lula, muito conhecida por privatização, especialmente das questões de estradas, pouco se comenta isso, mas pedágios, muitas rodovias privatizadas, e também algo relacionado à indústria, né, aqui o caso é energia. Só que essa empresa entrou no processo de falência, né, Zé, em janeiro agora de 2020, declarando que, ó, não dá mais, a gente vai ter que entregar as contas, e ela foi absorvida por uma outra empresa, que é a Gemini Energy. Então, galera, o Amapá, ele está vivendo essa transição de empresas privadas, a Isolux que entregou, né, passou o bastão adiante, e em janeiro desse ano, não conseguiu mais manter financeiramente ali, né, suas contas, teve que entregar essa concessão para outra empresa. Então, já se anunciava o caos, né, Zé? A gente nota aí que esse caos ele é bem antigo, e aqui só para levantar uma bola histórica, que o Gabriel estabeleceu uma linha do tempo bem interessante, é legal a gente lembrar que na gestão do Lula, né, que vai ali de 2003 a 2010, uma das ministras de energia foi a Dilma Rousseff, que teve aquela grande treta com a ministra do Meio Ambiente, né, a Marina Silva, que inclusive fez a Marina até sair, que foi o grande projeto de criação de hidrelétricas na região norte, encabeçado pela Dilma Rousseff, que teve como resposta Belo Monte, no Rio Xingu, a gente teve Geral e Santo Antônio, que vão ficar ali no Rio Madeira, localizado no estado de Rondônia. Então, assim, a região norte, Gabriel, ela recebeu um altíssimo investimento a nível de
instalação de hidrelétricas nesse período do século XXI, tá, Sim. galera? Só que a gente precisa entender que quando a gente analisa afluentes do Rio Amazonas, os afluentes da margem direita, eles gozam de serem de planalto. Então ali você tem um potencial muito maior do que os rios que estão à margem esquerda. O rio cai de cima, né? O rio que tem queda. Ali você tem a área do Planalto Central, né? Então tem uma queda indo ali para a área da planície amazônica. Então, sempre que você fala de hidrelétricas localizadas à margem direita do rio Amazonas, são favoráveis. Geral, Santo Antônio e Belo Monte vão ter alta capacidade. Belo Monte tem 13 mil megawatts de potência, já quase batendo Itaipu, deve bater nos próximos anos. Então, o grande problema histórico, Gabriel, é que não se pensou onde se criar isso. E aí essas administradoras vieram para cá achando que era uma área muito favorável, região norte, chove muito, rios caudalosos, só que são rios com pouca queda e você tem alguns períodos aí de forte estiagem. Aí foi aí que provavelmente transporte, né? Dificulta o transporte e dificulta o processo de alagamento para você ter a geração de energia. E a distribuição que é extremamente cara, né, Gabriel? A gente precisa lembrar dos cabos que vão ser aí, que passam nessas áreas. É uma área onde você tem a maior chuva de raios do planeta. O Brasil é o país que mais cai raio no mundo. Então, alguns desses geradores já estavam encostados por chuvas de raios anteriores. Então, a manutenção era muito frequente. Então, realmente é um gasto muito alto e uma arrecadação muito baixa, como a gente falou. Não é uma área que tem uma economia muito aquecida, não tem uma grande densidade populacional, não tem uma grande elite, existe elite, tanto que a elite não passou pelo apagão, isso é interessante. Não tá no escuro. Né? Inclusive já usando painéis solares e tudo mais, então realmente a gente viu que foi um processo que mais uma vez revelou o quão desigual é o nosso país, né? Não, sem dúvida. E aí fica essa polêmica, né? Se coloca que o problema veio porque a empresa porque era privada e quando a gente privatiza a gente tende a piorar o serviço. Ou o contrário, esse argumento quando privatiza se melhora. Até falei disso lá no Instagram quando a gente comentou sobre a possível privatização do SUS, né? No caso do Bolsonaro, que ele voltou atrás. Eu não acho legal essa regra, né? De que toda privatização é ruim, que toda estatização é boa, ou o contrário. Eu acho que a gente pode trabalhar com vários casos onde privatizar, em certos momentos, deu certo. A gente pega o caso da telecomunicação no Brasil, né? Que a privatização veio para um ponto positivo, e em outros em que não. Aqui a gente está percebendo que não veio para o bem. Eu acho que é interessante analisar de maneira técnica, tentar não politizar tanto o tema, embora, claro, seja quase impossível, né? Todo tema é politizável, né? Acho que não vejo problema nisso. Mas olhar de maneira técnica e ver, cara, o que vai funcionar, o que não vai. E aí, nesse caso, a energia não funcionou na privatização aqui. E é muito interessante que as grandes ações que são vistas, né, como grandes neoliberais, como o próprio Estados Unidos, não realiza a privatização de setores estratégicos, como o caso da energia. Então existem setores que sim, você precisa fazer a privatização, porque você não tem tecnologia para evoluir ele, e aí você fica defasado, mas os setores estratégicos, e aí energia é óbvio que entra nesse papo, né? Deveria não ser privatizado. Isso é a minha opinião aqui, mas se você for olhar os principais países, os principais economistas, eles tendem a fazer isso, né? Algumas áreas não vão ser privatizadas. Enfim, acho que é uma polêmica que fica para os próximos capítulos. Isso aí, galera. Mete o dedo aí, critica a gente, porque isso tá relevando ao vídeo. Tamo junto, Gabriel. Um grande abraço aí. Até a próxima, gente. Valeu.